corredores de ônibus, vias especiais para isso, né? Sobre o particular, ou individual, certo? Bom, e fala mais algumas coisas sobre o transporte, no sentido de atender a demanda, não só de moradia, mas também de acesso aos centros, equipamentos urbanos de saúde, educação, lazer, ao comércio, certo? E aos serviços, locais onde tem serviços. Então, isso está contemplado no plano, certo? Criar uma ouvidoria para que, mesmo após a aprovação do plano, ele pudesse ser questionado. Foi desse jeito que foi colocado, pelo que eu li. Então, veja, o plano, uma vez aprovado, é lei. Tem que ser cumprido. Lei para ser cumprida. Agora, os questionamentos que possam surgir devem ser canalizados para uma revisão do plano, uma futura revisão total ou parcial, tá? O Estatuto da Cidade estabelece mecanismos, são vários, são uma decena de mecanismos pelo menos, para que possa se alterar parâmetros urbanísticos, por exemplo. Pode ser plebiscito, audiências públicas, referendos, debates, enfim. Pode-se propor alterações ao plano, mesmo durante sua vigência. Mas para isso tem mecanismos previstos no Estatuto, certo? Agora, o que não pode se questionar e deixar de aplicar, né? Porque é lei. O plano, a lei para ser cumprida. Então, uma vez aprovado, tem que se aplicar. Agora, veja, a proposta do plano, o Estatuto diz, o plano tem que ter esse conteúdo mínimo, certo? E coloca alguns itens. E um item que a proposta do plano não está atendendo é esse daqui, ó. A criação de um sistema de acompanhamento e controle social do próprio plano. Então, é necessário que se crie um conselho, algumas cidades chamam de Conselho do Plano Diretor, outros chamam de Conselho da Cidade, que tem essa função, vigiar a implantação do plano diretor, certo? Integrar os demais sistemas que o plano cria, o de educação, o de turismo, o de cultura, o Condurb, o de meio ambiente. São uns 7, 8 conselhos que o plano manda criar, então alguém tem que integrar esse trabalho, porque ele é transversal, né? Muitas vezes. E planejar e coordenar revisões do plano, uma revisão geral ou parciais. Então, essa é a função desse conselho. E esse conselho não existe em Aracaju, e não está previsto na proposta, e é uma exigência do Estatuto. Então, eu acredito que a inclusão desse conselho na proposta atende também essa demanda de ouvidoria, porque ele teria essa função, de ouvir reclamações sobre a aplicação do plano, ou propostas de revisão e alteração, certo? Destinação de outorga onerosa para habitação de interesse social. Proposta bem concreta. O artigo 113 diz que a outorga onerosa será usada obrigatoriamente para obras de infraestrutura. Então, a proposta conflita com o plano, né? Então, tem que ser discutido. Teria que ser emendado esse artigo para incluir infraestrutura e habitação de interesse social. Certo? Então, cabe uma emenda nesse sentido, uma discussão e votação no plenário. Aqui alguém colocou o seguinte, perguntou, por que o poder público autoriza obras no distrito industrial, obras residenciais, projetos residenciais? Perguntou se ele vai acabar, se o dia vai acabar, e o que será feito nessa área, na hipótese dele acabar, imagino, né? Bom, na verdade é o seguinte, não há liberação de empreendimentos residenciais no dia. Veja, o plano diretor trata o dia como ADEM, a área de desenvolvimento econômico, área especial de desenvolvimento econômico, certo? Pode ser até que os limites não coincidam exatamente, eu não confirmei isso, mas para nossa legislação vale esse limite daqui, que é o que está vigente hoje, certo? Distrito Industrial. Está aqui a Avenida Dr. Hollenberg, aqui atrás a linha de trem, certo? Então, veja, a mudança, vocês podem ver, esse aqui é o atual, esse aqui é a proposta, então é praticamente a mesma, né? Teve um pequeno ajuste aqui no muro daquela cerâmica Santa Márcia, né? Que inclusive deixou de funcionar agora. Mas o resto é exatamente igual. Então, eu até coloquei uma imagem de satélite atualizada aqui para provar que não houve aprovação de prédios residenciais dentro dessa área. Houve fora, aqui, da linha de trem para lá. Tem vários aqui, certo? Mas da linha de trem para cá, que é o dia, ou que é a ADEM, não teve mesmo, certo? Podem ver aqui, teve condomínios aprovados da linha de trem para a esquerda, que seria nessa área aqui, certo? Então, o dia vai acabar?
Bom, se o Estado quiser, porque quem criou o dia é o Estado, não é o município. Agora, o município estabelece a ADEM, que é uma área de desenvolvimento econômico que coincide, uma das ADEMs coincide com o dia, certo? Pelo município não vai acabar. Na discussão do Condurb, uma proposta de acabar, de eliminar essa ADEM, mas essa proposta foi derrotada e ele prevaleceu, permaneceu do jeito que eu mostrei aqui, certo? E tem diretrizes específicas para essa região. Aqui, ó. Tá, não vou ler tudo, mas aqui embaixo vocês podem ver, ó. Proibido o uso residencial e de indústrias poluentes. Então está bem claro, aqui não pode se aprovar empreendimentos residenciais. O coeficiente de aproveitamento é 2, o máximo também é 2, não é 3 como no resto da cidade, certo? E taxa de ocupação máxima de 70%, mas sem uso residencial. Então, se depender dessa proposta, o dia não acaba, certo? Ele continua dia. Agora, o uso dos terrenos cabe ao Estado, porque é o Estado que é proprietário, titular desses terrenos, né? Se ele cede para uma indústria, para um comércio de grande porte, é uma questão do Estado. O que não pode se construir residências. Aquela área onde foi a Crown Promo, já teria sido vendida a Sele? Eu vi uns... Sim, veja. Sim, a Sele pode comprar o terreno que quiser, a qualquer construtora. O que eu estou colocando aqui é o seguinte: pela legislação é proibido o uso residencial naquelas áreas. Se a Sele comprou o terreno, que é óbvio, né, porque está lá o aviso, pode ser acampamento, pode ser... A Norcom também tem uma área que é a ADEM 2, né, lá na Tancredo Neves, que é dentro da ADEM 2, é onde fica a planta de pré-moldados da Norcom, certo? Bom, criação da Secretaria de Meio Ambiente, recorrente, praticamente todas as audiências falam sobre isso. Veja, a proposta aqui era que se crie antes do plano sair. Bom, aí depende do prefeito, né? Não depende da Câmara, a criação antes do plano. Não sendo criada antes, o plano pode determinar, certo? Que se crie esse órgão de gestão ambiental. Aí é importante o seguinte: o plano e os códigos, o tempo todo, falam do seguinte: o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o órgão municipal de desenvolvimento urbano e ambiental, o tempo todo, o plano e os códigos, que hoje seria a CEPLAN, certo? Embora porque a gestão ambiental é mínima. Se for decidido colocar no plano a determinação de criação desse órgão, então tem que se alterar o resto também, porque não adianta só criar o órgão. Tem que ter o conselho independente, o fundo independente e o sistema de meio ambiente separado. Então, a alteração, se acontecer, será nesse sentido, para ficar completa. Tá? Senão permaneceria como está. Por que o Condurb não incluiu um capítulo referente à segurança pública? Qual o papel da Guarda Municipal? Veja, o Condurb foi uma das instâncias por onde passou este processo que estamos vivendo agora, certo? O Condurb não criou plano diretor, nem código nenhum. Os projetos de lei foram criados em 2005, por um grupo de várias entidades, certo? Passou pelo Condurb 2008 e 2009, e como é que o Condurb tratou? Repare, havia propostas de aprovar na íntegra. Aí se decidiu o seguinte: não vamos aprovar na íntegra, todos vão tomar conhecimento dos projetos de lei, tabelas e anexos, e cada membro tinha direito a apresentar quantas emendas quisesse sobre cada um dos projetos de lei. Então foram discutidas as emendas apresentadas por cada um, votadas, e o resto foi aprovado. Entendeu? Então, o Condurb não é que ele não incluiu esse capítulo, não incluiu porque não veio no projeto. E nenhum membro propôs a criação desse capítulo de segurança pública, é por isso. Certo? Agora, em relação à segurança pública, na Constituição Federal, o artigo 144, está muito claro aqui, viu, gente? Só se mudou, que eu não sei de alguma mudança nesse sentido. A segurança deve do Estado, etc. Então, ele diz muito claro, ó, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E só. Lá embaixo, no parágrafo 8, ele diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, os do município, serviços e instalações, conforme dispuser a lei específica, no caso municipal. Está claro? E isso é confirmado na lei orgânica de Aracaju. Então está bem clara
a atribuição constitucional. Ao município não cabe exercer segurança pública. Mal poderíamos legislar sobre uma competência que não é do município, né? Então, salvo outro entendimento, que eu não sou jurista, estou longe de ser, né? Mas salvo outro entendimento, não caberia no plano isso aí. Agora, o papel da guarda pode ser detalhado, reforçado, pode ser colocado sim como emenda do plano diretor, desde que não se extrapole a sua atribuição constitucional. Plano não contempla educação, certo? Essa foi uma proposta, uma colocação bem concreta. Na verdade, o plano traz, nos seus artigos 42, 43 e 44, objetivos e diretrizes gerais, certo? Que, segundo os entendidos, são os mesmos da Constituição Federal e das normas federais de educação, certo? Então, houve algumas sugestões na audiência temática que tratou sobre as políticas sociais, que deverão ser analisadas e votadas no plenário, e as que vierem, certo? As que vierem no sentido de melhorar esse capítulo de educação e outros, deverão ser discutidas e eventualmente contempladas, né? Arborização com manutenção de cajueiros, mangabeiras para o Brasil. Então, a arborização está previsto no Código de Posturas. Tem um capítulo inteiro que fala sobre a arborização dos logradouros públicos. Então, qualquer definição de espécies, tipos de árvores a serem plantadas, teria que ser inserida lá, no Código de Posturas. Obviamente, a partir de estudos e de especialistas, né? Não somos nós leigos, eu pelo menos não me sinto na condição de decidir qual o melhor tipo de árvore para Aracaju. Eu entendo que os especialistas têm mais condição disso. Mas é possível, sim, lá no Código de Posturas. Para concluir essas aqui, as verbais. Maior fiscalização sobre a DESO, já foi colocado em outra audiência. O plano prevê o trabalho compartilhado no planejamento. Ou seja, a Prefeitura tem que retomar a titularidade que, de fato, que de direito lhe pertence, né? E tem que participar mais no planejamento das obras e na execução das obras da DESO. Esse assunto foi colocado por alguém de Santa Maria, mas foi discutido lá na audiência de Santa Maria e será discutido de novo, certamente, porque foi o assunto mais tocado lá, questão dos táxis de lotação. Se bem que alguém do São Conrado também colocou isso aqui, tá? Como proposta também para o São Conrado, que tem transporte público deficitário. E aí vem um monte de propostas, além dos que eu coloquei por escrito. Eu vou só comentar algumas rapidamente. Ó. Isso aqui já está previsto na lei, tá? Preservar os mangues, áreas de proteção permanente, risco ambiental, postos de combustível. Alguém reclamou que o bairro Médici, né, está rodeado de postos de combustível. Veja, existe lei municipal, é a de número 2529 de 97, que fala sobre postos de combustível, distâncias mínimas, tamanhos mínimos, tem tudo isso, de hospitais, de residências, de escolas, certo? A EMURB cumpre isso quando licencia o posto de combustível. Qual é o problema? Quando o posto chega primeiro. Entendeu? O posto chegou. Você vai provir o prédio do lado? Porque a lei fala que o posto não pode ser construído onde já tem residência numa determinada distância, ou escolas, ou hospitais, etc. Mas não diz o contrário, né? E se o posto chegou primeiro? Entendeu? Então, é uma questão assim complicada, polêmica. O que fazer nesses casos? Porque é normalmente o que acontece, né? O posto chega, hoje temos um novo ali próximo do Rio Mar, né? E se ao redor começarem a construir casas e prédios, como é que fica? Ou uma escola em frente? Entendeu? Porque tem distâncias mínimas que me parece são 300 metros. Bom, fala-se muito dos canais. Aí teve um morador que propõe não cobrir os canais, porque são antigos riachos cuja função é a drenagem pluvial. Então, você cobrindo, você tira essa função, certo? Bom, falou dos canais de Santa Lúcia, JK, pisos permeáveis, proposta de usar, promover o uso de pisos permeáveis, inclusive pavimentos permeáveis, tá? Isso deve ser estudado e colocado também. Fiscalizar prédios e casas abandonadas, ele chamou de lixões verticais. O mesmo instrumento que eu comentei agora há pouco sobre os terrenos de engorda, a especulação imobiliária, serve também para prédios abandonados. É o que se chama utilização compulsória, melhor dizendo. Tem que se utilizar, tem que se ocupar os prédios construídos. E o processo é o mesmo. Notificação, IPTU progressivo e depois desapropriação, para fins de moradia popular ou equipamentos públicos.
pedem para reativar o cemitério do ABC e construir novos cemitérios municipais, que já foi mencionado. Teve um pedido de uma política especial para a comunidade negra, certo? Pode ser discutido, mas de fato não tem nenhuma disposição no plano ou nos códigos para nenhum tipo de minoria, vamos dizer assim. Não tem nenhum tipo de política especial, certo? Na área da assistência social, por exemplo. Melhorar o transporte público com outras opções, hidroviário, ferroviário, ciclomotores. O plano prevê, no capítulo de transporte, o uso do transporte hidroviário. Tá? Ferroviário não há uma menção direta, mas pode ser incluída. Vias de locomoção específicas para carroças em áreas de grande fluxo veicular. Eu acho que é um problema sério do dia a dia, mas não sei se compete ao plano legislar sobre isso, né? Talvez uma questão mais de trânsito mesmo. Ampliação de ciclovias, impedir construções que exerçam papel de quebra-vento ou que incrementem muito o tráfego. São os chamados empreendimentos de impacto, certo? Então, o estudo de impacto de vizinhança é que vai mostrar o impacto e as formas de atenuar esse impacto. Eliminação ou reaproveitamento da linha férrea, certo? Da Avenida Augusto Franco. Elevado na Alcides Fontes com a Avenida São Paulo e Santa Gleide, naquela rótula, né? Que vai para o Bugio ou segue pela Euclides. Construção de passarelas na Avenida Adélia Franco. Incluir a mobilidade urbana no plano diretor. Veja, a mobilidade urbana é porque o nome, em 2005, ainda não estava em auge. Hoje todo mundo fala em mobilidade. Há 5 anos atrás ninguém falava em mobilidade. Se falava em trânsito, tráfego, transporte. Então, no plano, tem um capítulo que fala, chama-se transporte, trânsito e sistema viário. Pode se chamar mobilidade, porque lá fala de vias, modos de transporte, calçadas. E nos códigos, tanto no parcelamento como de obras e o de posturas, também tem disposições para acessibilidade, circulação de pessoas, deficientes, certo? Então tem muita coisa de mobilidade no plano e nos códigos. O que falta é talvez organizar e melhorar. A questão é, tem que se esgotar o assunto, o plano diretor de mobilidade urbana tem que estar no plano diretor, o estatuto não obriga a isso. O estatuto diz que o plano diretor de mobilidade deve ser compatível com o plano diretor ou inserido nele, dá opção. Então, quem afirma que tem que estar, não é verdade, a lei não obriga, certo? E tem que se estudar a conveniência de esperar pelos estudos técnicos de um plano diretor de mobilidade urbana, um produto técnico, para incluir ou não no plano. Agora, se o plano estabelecer diretrizes claras, objetivos, até metas, o plano diretor de mobilidade deverá se adequar. Então, isso é importante, porque o plano diretor de mobilidade, pelo que eu sei, teve uma notícia agora, já está em andamento. Praticamente está pronto o termo de referência, vai ser licitado e vai ser elaborado. Então, ele vai ter que se adequar ao plano diretor, porque a lei manda. Então é importante que as diretrizes do plano sejam completas para que o plano diretor de mobilidade, que detalha e regulamenta, se adeque ao plano, certo? Então essa questão dos modos de transporte, tudo que foi colocado nessa página, cabe como diretriz do plano diretor e seu detalhamento no plano diretor de mobilidade, que é mais específico, certo? Coeficiente de aproveitamento deve voltar a ser 1. Alguém propôs isso concretamente, certo? Que na verdade hoje é 3, né? É 3, o básico. Só que a lei orgânica, em 90, estabeleceu 1. E em 2000 alterou para 3, conforme o plano também alterou, né? Em final de 2000. E por último, alguém reclamou um espaço para tirar dúvidas sobre os termos e temas técnicos. Então, bom, os documentos vocês receberam, estão à disposição na Câmara, inclusive já com os anexos, mapas e tabelas, já estão no site. E eu, pessoalmente, me coloco à disposição de quem quiser fazer consultas. Eu posso depois passar meu e-mail e podem me questionar diretamente ou através da Câmara. Se eu puder, tiver em condição, respondo sobre os aspectos mais técnicos específicos do plano. Viu, gente? Eu não quero colocar aqui meu e-mail, porque é particular, não é institucional, mas eu estou disposto a passar para quem tiver interesse. E eu posso passar essas... Se estiver no meu alcance, né? Porque eu não sou especialista em todas essas áreas que o plano trata, lógico. Mas o que estiver no meu alcance, eu posso tentar tirar essas dúvidas. Viu, gente? Então é isso, um resumo de tudo que foi feito, do que foi proposto pelos próprios participantes da audiência na primeira rodada. Obrigado, gente.
depois dessa explanação, tem pessoas aqui que já acompanharam, não é, o nosso trabalho anteriormente. Tem outras pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, não é, que o pessoal aqui do ALOC está aqui pela primeira vez. E nós não dissemos para vocês o que é plano diretor, qual é o objetivo do plano diretor, não é, como é que elabora um plano diretor. Tá certo? E as pessoas precisam conhecer o que é plano diretor. Não é? Nós já dissemos às outras pessoas que estiveram aqui na primeira vez. Colocamos ali um vídeo, colocamos ali no Data Show uma série de explanação, também com o nosso consultor aqui, que é o Dr. Juan. Mas nós vamos colocar hoje ali só uma parte desse vídeo, que outras pessoas já acompanharam. Tem pessoas que dizem, eu já estou enjoado de ouvir, mas tem gente que não ouviu ainda. Então a gente tem que colocar para as pessoas ouvirem, né? Para as pessoas acompanharem. É um vídeo do Ministério da Cidade, que é um programa de rádio, o locutor falando do que é plano diretor, como funciona o plano diretor. Então as pessoas precisam saber, porque é uma matéria nova, e se a gente fizer uma pesquisa na cidade, muita gente não sabe o que é plano diretor. E nós precisamos dizer, todo dia, toda hora, na rua, na praça, no campo de futebol, na igreja, na escola, no trabalho, em todo lugar, na praia, o que é plano diretor para as pessoas. Para a pessoa, pelo menos, aprender essa linguagem e saber que o plano diretor é um projeto, é uma lei que define as diretrizes da cidade, que trabalha e projeta o futuro da cidade, o destino da cidade. E é nós que temos que elaborar essa lei. Ok? Então, coloca aí para as pessoas acompanharem. Aí depois, nós vamos passar a palavra para vocês se manifestarem. No dia 3, estamos no Mosqueiro. Além disso, vamos fazer uma audiência pública. Já fizemos uma audiência pública na Universidade Federal. Vamos fazer uma, mais ou menos no dia 30 de novembro, na Universidade de Tiradentes. Vamos fazer outra na Pio Décimo e vamos fazer outra no IFES. No IFES é ali a antiga Escola Federal do Sergipe. Outra, como aquela região ali da Zona Oeste que a gente chama Siqueira, Zé Conrado de Araújo, Novo Paraíso, Barra América, ficou um pouco descoberta, e a Igreja dos Capuchinhos pediu uma audiência naquela região. Nós estamos pensando em fazer uma audiência ali no Presidente Vargas, com todo o Siqueira Campos, não é? Todo Novo Paraíso, Campo do Vidro, e aquela região do Siqueira Campos, ali do Desembargador Mainá, Costa e Silva, e aquela parte do Novo Paraíso e do Barra América. Outra audiência, talvez tenha uma necessidade de fazer, que nós fizemos uma audiência ali juntando 18 Forte, Bairro Industrial, Cidade Nova, uma área bem grande. E as pessoas estão reclamando que deveria diminuir a área. Então nós estamos imaginando de fazer outra audiência ali, na Escola Castelo Branco, para pegar ali Santo Antônio, Brasília, Bairro Industrial, loteamento de Santa Teresa e Porto Dantas e Coqueiral. Uma só para aquela região. Então, estamos estudando justamente com as pessoas, com a assessoria, para que a gente continue fazendo. Além disso, nós estamos programando também uma audiência para a Faculdade Fanese, né, Juvencio? Fanese, né? Fanese, que eles também estão pedindo audiência. E depois tem uma audiência agora numa faculdade nova que está surgindo, Faculdade Sergipe. Estamos todos ouvindo toda a população, não é? Todo o povo. A gente sabe as dificuldades, as pessoas não têm costume de se mobilizar para reivindicar seus direitos, mas nós vamos continuar chamando o povo para essa aula de cidadania. E a aula não é dos vereadores, a aula também é da comunidade, a aula também é do povo de Aracaju. Eu vou passar aqui, vai estar na hora de vocês se manifestarem também, né? Quem vai começar? Vamos lá. Se apresente, tá certo? E 3 minutos. Tranquilo. O primeiro que eu vou quebrar é o seguinte: vou saudar a minha amiga, presidente da CONAM Mulher, Guiomar, professora Guiomar, que está aqui presente. Vou saudar meu amigo Elienay, aqui do Grajiru, conselheiro local, pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Vou saudar Lázaro, do Santa Teresa, esse garoto aqui que tem idade de ser meu filho, parabéns, é assim que se constrói. E agora eu vou saudar o meu presidente aqui, Manuel Nascimento. Bom, eu gosto de falar coisas ruins e coisas boas. Hoje eu não vou falar de plano diretor, só vou falar uma coisa de plano diretor. Mas antes de falar do plano diretor, é o seguinte: as coisas ruins. Não tenho medo, vou citar nomes. A Insurb, através de Antônio Carlos Mota, diretor de Espaços Públicos e Abastecimentos, ele tem que se conscientizar que ele trabalha para o povo, trabalha para a gente. Ele é funcionário público, então ele precisa se conscientizar e tratar melhor
todos os pedidos. Lessa da Insurb também precisa se conscientizar que é preciso receber as pessoas bem, não se esconder, para tratar do bem comum da coletividade. SMTT, Rua F do Conjunto Gessé Pinto Freire, um quebra-mola ali que fere a lei, porque a lei do Denatran diz que um quebra-mola tem que ser de uma esquina 15 metros. Se o quebra-mola ficar em frente, não é plano diretor, viu, presidente? De uma esquina para a garagem, o quebra-mola tem que ser um pouco menos de 15 metros ou um pouco a mais. Secretaria de Turismo do Estado, meu jovem, grande vereador, não vou citar o nome, é preciso que não queira receber mérito de alguém, porque algo que ocorreu lá no Gessé Pinto Freire foi esse que vos fala que correu atrás, e minha conduta de ser é dessa forma. Espero que alguém aqui mande um recado para ele, é meu amigo, gosto muito dele, sabemos de quem se trata. Bom, as coisas boas, agora as coisas boas, que eu costumo, gente, quando estou me alimentando em casa, eu como a parte que eu menos gosto da comida e deixo a que eu mais gosto me alimentar depois, não é plano diretor, viu? Primeiro eu quero parabenizar mais uma vez as azulonas e os azulinos, viu? Muito obrigado, e Manuel, uma reivindicação, não é plano diretor. Olha, quando terminar esse plano diretor, nego velho, promova um churrasco para esse povo que eles merecem, nos recebem super bem, certo? Promova um churrasco. Que se aqui tivesse churrascado e cerveja de graça, isso aqui estava cheio. Então vocês são voltados realmente para as necessidades, não só da sua comunidade, como da cidade de Aracaju. Célia Lima, está ali. Cadê Célia? Obrigado, grande enfermeira. No momento do Sandomon ali, foi com você, fiquei irado, foi com você, mas eu lhe peço perdão, porque é preciso, às vezes, a verdade, às vezes dói, mas você, não só você, como todos vocês ontem, sabem o que houve ontem, certo? Que inclusive eu pensei que hoje não estaria aqui. Muito obrigado. Você deu a primeira assistência. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês de coração. Estou falando com coração, viu, gente? Motorista gordinho, Michel. Cadê Michel? Passem para ele. Muito obrigado, Michel, que você foi prestar serviço a esse cabra aqui, que é chato, às vezes ignorante, quando tem que ser ignorante. Manuel Barros não está aqui presente, o presidente da FEX, da Federação das Entidades Comunitárias do Estado de Sergipe. Muito obrigado, Manuel Barros. Muito obrigado, meu presidente, Manuel Nascimento, que prestou toda a assistência para esse baixinho que está aqui, Rinaldo Ponto Novo, eu acho que até esqueci, certo? Obrigado mesmo. E amigos, é na hora incerta, não é na hora certa, não é na hora que Rinaldo está com 10 milhões, aí neguinho encosta, quando o Rinaldo está com R$1, neguinho não encosta. Então, amigos, é na hora incerta. Então, você conquistou um amigo, macho. Pode ter certeza disso. Você e esse povo que deu toda a assistência e que se preocuparam, as azulinas. Adriano, Simone Góes, Miriam Ribeiro, Danilo II, Dr. Gonzaga, todos que ficaram, que me viram lá, perdoe, Juvencio, eu não sei se você estava lá no momento que eu saí. Então, todos vocês que deram assistência a mim, Dr. Gonzaga também estava lá, e perdoe se eu esqueci de citar algum nome, certo? Que foram solidários, que graças a Deus, a gente só vai quando Deus permite, certo? Fiquei feliz porque encontrei amigos, apesar que o maior amigo da gente na face da terra chama-se mãe em primeiro lugar e pai em segundo lugar. O maior amigo mesmo é Deus, mas vocês mostraram serem amigos, foram solidários. E estou feliz porque encontrei pessoas amigas e um pouco emocionado. E não participei do plano diretor, só assinei e queria participar. Mas as coisas acontecem e a gente não sabe das coisas que acontecem. E hoje na Rádio